27 de março de 1900. Kumasi, coração do poderoso Império Azante. Uma mulher de 60 anos se levanta em uma assembleia de homens derrotados e profere as palavras que mudariam o curso da história africana para sempre. Se vocês, homens de Azante, não vão lutar, então nós, mulheres, iremos. Eu vou lutar contra os homens brancos. Eu vou liderar vocês para a batalha. Seu nome era Yaa Asantewaa. E esta é a história de como uma avó agricultora se tornou a única mulher na história a comandar um exército contra o Império Britânico. Uma história que os colonizadores tentaram apagar dos livros de história por mais de um século. Mas antes de mergulharmos nesta jornada épica de coragem, resistência e amor pela liberdade, se você está aqui, é porque, assim como eu, acredita que as verdadeiras histórias da África merecem ser contadas. Então, demonstre esse apoio ativando o sininho das notificações, porque histórias como esta não aparecem nos livros escolares tradicionais. Para entender a magnitude do que Yaa Asantewaa fez, precisamos primeiro compreender o que estava em jogo. E o que estava em jogo era muito mais do que ouro, muito mais do que território. Era a própria alma de um povo. Em 1874, o Império Azante era uma das civilizações mais prósperas e organizadas da África. Por mais de 300 anos, eles controlaram as rotas comerciais de ouro que conectavam o interior africano ao mundo. Kumasi, sua capital, era mais rica que muitas cidades europeias, mas havia algo que tornava os Azante únicos entre todos os impérios africanos. O Sika Dua Kofi, o banquinho dourado. Não era apenas um símbolo real, era literalmente considerado a alma da nação Azante. A lenda conta que o banquinho desceu dos céus durante o reinado do primeiro rei Azante, Osei Tutu, no século XVII. Ele não era apenas um trono, era o receptáculo místico que unia todos os Asante em uma única identidade nacional. Entenda, para os Azante, perder o banquinho dourado seria como: imagine que alguém tentasse roubar simultaneamente a Constituição Americana, a Coroa Britânica e o Santo Graal, multiplicado por 1000. Os reis Azante nunca se sentavam no banquinho, apenas pairavam sobre ele, porque sentar seria profanar a alma coletiva do povo. Era este um poder que os britânicos queriam controlar, e foi exatamente este tesouro sagrado que Frederick Hodgson, o governador colonial britânico, decidiu que queria como troféu pessoal. Mas para entender como uma mulher pôde desafiar o Império Britânico, precisamos entender algo fundamental sobre a sociedade Azante que os colonizadores nunca compreenderam: o poder das mulheres. Diferente da Europa vitoriana, onde mulheres eram propriedade dos maridos, a sociedade Azante era matrilinear. A linhagem, a herança, o poder, tudo passava através das mulheres. As rainha-mães, ou Ohema, não eram apenas esposas decorativas. Elas tinham poder real, podiam nomear e destituir reis, controlavam vastos territórios, comandavam exércitos próprios. E Yaa Asantewaa era a rainha-mãe de Egizu, uma das províncias mais importantes do império. Nascida por volta de 1840, ela cresceu em uma era de ouro da civilização Azante. Filha de agricultores, Yaa Asantewaa aprendeu desde cedo que força não vinha de músculos, mas de determinação. Ela dominava as técnicas agrícolas que alimentavam o império, conhecia cada trilha da floresta, falava com a autoridade de quem sustentava comunidades inteiras. Quando seu irmão, Nana Akwasi Afrani Okeze, se tornou governador de Egisu, ele a nomeou como sua rainha-mãe. Era mais que um título honorário. Ela se tornou a segunda pessoa mais poderosa da província. Mas o que ninguém imaginava é que essa mulher, que havia passado décadas cultivando inhame e criando filhos,
estava prestes a se tornar a última linha de defesa de todo um modo de vida. Porque enquanto Yaa Asantewaa aprendia a liderar do outro lado do oceano, no Palácio de Buckingham, a Rainha Vitória assinava ordens que mudariam a África para sempre. A partilha da África havia começado, e o Império Azante, com suas minas de ouro e sua localização estratégica, estava no topo da lista de alvos britânicos. As primeiras invasões começaram em 1874. Os britânicos tinham rifles, Martini Henry, canhões, pólvora moderna. Os Asante tinham lanças, espadas tradicionais. E algo que os invasores subestimaram completamente: o conhecimento íntimo de cada árvore, cada rio, cada trilha secreta de sua terra natal. 1896 foi o ano que mudou tudo. O rei Prempeh I, líder supremo dos Asante, recebeu uma mensagem que gelou o sangue de todo o império. Os britânicos exigiam que ele se rendesse completamente, pagasse uma indenização impossível de 50.000 onças de ouro e se submetesse pessoalmente ao governador colonial. Prempeh I sabia que aceitar significaria o fim da soberania Asante. Recusar significaria guerra contra o império mais poderoso do mundo. Ele escolheu uma terceira opção: ignorar completamente a mensagem. A resposta britânica foi imediata e brutal. Em janeiro de 1896, uma força expedicionária de 1.000 soldados marchou diretamente para Kumasi. Mas aqui está o que os livros de história europeus não contam. Os Asante não lutaram, não porque eram covardes, mas porque Prempeh I tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele sabia que uma guerra convencional exterminaria seu povo, então escolheu se sacrificar para salvá-los. Em 20 de janeiro de 1896, o rei dos Asante se entregou voluntariamente aos britânicos. O que aconteceu a seguir foi uma das humilhações mais calculadas da história colonial. Os britânicos não se contentaram em apenas prender Prempeh I. Eles o forçaram a se ajoelhar publicamente diante do governador colonial, na frente de todo o seu povo. Um rei que nunca havia se curvado para ninguém, forçado a beijar os pés de um invasor estrangeiro. Mas a humilhação não parou aí. Prempeh I foi exilado nas Ilhas Seychelles, junto com sua família real e principais conselheiros. 55 pessoas, toda a liderança Asante, arrancadas de sua terra ancestral. E então veio o golpe final. Os britânicos instalaram um governo fantoche e começaram a saquear sistematicamente o tesouro real Asante. Toneladas de ouro, artefatos sagrados, obras de arte que levaram séculos para ser criadas. Tudo enviado para Londres como tributo colonial. Para os Asante, parecia que tudo havia acabado. Seu rei estava exilado, seu tesouro roubado, sua independência destruída. Mas havia uma coisa que os britânicos não conseguiram levar. Uma coisa que permaneceu escondida, protegida pelos sacerdotes tradicionais, guardada com a vida por mulheres corajosas. O banquinho dourado, a alma da nação Asante. E enquanto os colonizadores celebravam sua vitória em Londres, nas florestas de Asante, uma avó de 60 anos observava tudo em silêncio. Observava e planejava. 25 de março de 1900, 4 anos após a humilhação de seu povo, Frederick Hodgson, o novo governador colonial, decide que é hora de dar o golpe final na resistência Asante. Hodgson era diferente de seus predecessores. Onde outros viam os Asante como adversários dignos, ele os via como selvagens que precisavam ser civilizados completamente. E ele sabia exatamente como quebrar o espírito de um povo, roubando sua alma. Hodgson convoca uma grande assembleia em Kumasi. Todos os chefes Asante remanescentes são obrigados a comparecer. Centenas de líderes tradicionais se reúnem no pátio do Forte Britânico. E então, diante de todos, Hodgson pronuncia as palavras que selaram seu próprio destino.
Onde está o banquinho dourado? Por que não me sentei no banquinho dourado? Sob o meu governo, vocês, pessoas de Azante, vão pagar o dinheiro da indenização de 1896. Onde está o banquinho dourado? Eu sou o representante do rei mais poderoso da terra, e como tal, devo sentar-me no banquinho dourado. O que aconteceu a seguir foi o equivalente a alguém entrar no Vaticano e exigir usar a cruz de Cristo como decoração pessoal. Os chefes Azante ficaram paralisados de horror. Alguns começaram a chorar, outros tremiam de raiva contida, mas todos permaneceram em silêncio. Todos, exceto uma pessoa. No fundo da assembleia, uma mulher de 60 anos, vestida com as cores tradicionais de Ejisu, começou a se levantar lentamente. Ya Asantewa havia escutado o suficiente. Ela caminhou pelo meio da multidão de homens silenciados. Cada passo ecoava como um tambor de guerra. Quando chegou ao centro da assembleia, ela se virou para encarar não o governador britânico, mas seus próprios conterrâneos. E então, com uma voz que cortou o ar como uma lâmina, ela pronunciou as palavras que se tornaram eternas. É verdade que a bravura de Azante não existe mais? Não pode ser verdade. Eu não posso acreditar nisso. Não pode ser. Se vocês, homens de Azante, não vão lutar, então nós, mulheres, iremos. Eu vou lutar contra os homens brancos. Eu vou liderar vocês. Eu vou convocar minhas companheiras mulheres. Nós iremos lutar. Nós iremos lutar até que a última de nós caia no campo de batalha. Naquele momento, algo que havia morrido 4 anos antes ressuscitou no coração dos Azante: a esperança. O que aconteceu nos meses seguintes foi algo que abalou o Império Britânico até suas fundações. Pela primeira vez na história, uma mulher africana declarou guerra ao colonialismo. Ya Asantewa não perdeu tempo. Ela sabia que tinha uma janela muito pequena antes que os britânicos trouxessem reforços massivos da Costa do Ouro. Sua estratégia era brilhante: não enfrentar os britânicos em campo aberto, onde suas armas superiores os favoreciam, mas usar o conhecimento íntimo da floresta para uma guerra de guerrilha. Em semanas, ela mobilizou um exército de 15.000 pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos. Toda a nação Azante se uniu sob a liderança de uma avó guerreira. Os britânicos subestimaram completamente o que estava acontecendo. Eles achavam que estavam lidando com um pequeno levante tribal. Eles estavam errados, muito errados. 31 de março de 1900, Forte Kumasi, sede do poder colonial. Ya Asantewa lança o primeiro ataque coordenado. Os britânicos foram pegos completamente de surpresa. Em questão de horas, eles se encontraram sitiados em seu próprio forte, cercados por milhares de guerreiros Azante. E então começou algo que os manuais militares britânicos nunca haviam considerado: um cerco de 6 meses conduzido por uma força majoritariamente composta por mulheres. Ya Asantewa provou ser uma estrategista militar excepcional. Ela cortou todas as linhas de suprimento britânicas, controlou as rotas de água e transformou cada árvore da floresta em uma posição defensiva. Os relatórios militares britânicos da época, que só foram desclassificados décadas depois, revelam o pânico absoluto das forças coloniais. Estamos sob constante ataque de forças inimigas que parecem aparecer e desaparecer como fantasmas. Suas táticas são altamente sofisticadas. A moral das tropas está extremamente baixa. Durante 6 meses, o poderoso Império Britânico foi mantido refém por uma mulher de 60 anos e seu exército de voluntários. As notícias da guerra chegaram a Londres e causaram um escândalo. Como era possível que nativos africanos estivessem resistindo ao exército mais avançado do mundo? A resposta do Império foi massiva. 1.400 soldados adicionais foram enviados da Inglaterra, artilharia pesada, metralhadoras Maxim, um arsenal que poderia conquistar países inteiros.
Mas mesmo com essa força esmagadora, os britânicos levaram mais 3 meses para quebrar o cerco de Yaa Asantewaa. E quando finalmente conseguiram, o preço foi altíssimo. Mais de 1.000 soldados britânicos e africanos aliados mortos, centenas de feridos, milhões de libras gastas. Tudo isso por causa de uma avó que se recusou a aceitar a humilhação de seu povo. 12 de setembro de 1900. Após meses de resistência heróica, Yaa Asantewaa foi finalmente capturada pelas forças britânicas. Como Prempeh I antes dela, foi exilada nas Seychelles, longe de sua terra ancestral, longe de sua floresta sagrada, longe de tudo que amava. Ela morreu no exílio em 1921, aos 81 anos. Nunca mais viu Asante, nunca mais pisou na terra pela qual lutou. Mas aqui está a coisa sobre heróis verdadeiros. Eles não lutam pela vitória, eles lutam pela dignidade. Yaa Asantewaa não salvou o Império Asante. Isso seria impossível contra as forças da história. Mas ela salvou algo muito mais importante. Ela salvou a alma de seu povo. Hoje, na República de Gana, Yaa Asantewaa é lembrada como a mãe da nação. Escolas, ruas, até um museu levam seu nome. Sua história é ensinada a cada criança ganense. E o Banquinho Dourado? Ele nunca foi encontrado pelos britânicos. Até hoje, permanece como o símbolo sagrado dos Asante, protegido pelas mesmas tradições que Yaa Asantewaa defendeu com sua vida. A história de Yaa Asantewaa nos ensina algo fundamental, que a verdadeira força não vem de armas ou exércitos. Vem da recusa em aceitar a injustiça. Vem da coragem de se levantar quando todos ao seu redor se curvam. Numa época em que o mundo está cheio de pessoas que preferem o silêncio à resistência, a comodidade à coragem, a história de Yaa Asantewaa ressoa mais alto do que nunca. Ela provou que uma única pessoa, uma mulher, uma avó, uma agricultora, pode mudar o curso da história, não necessariamente vencendo, mas se recusando a perder sua dignidade. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like aqui embaixo, porque histórias como esta precisam ser contadas e lembradas. E se inscreva no canal, porque toda semana eu trago mais histórias da África que foram silenciadas por muito tempo.